né? A gente está falando de educação de todo jeito, está falando de bons modos, seria a forma de falar. Educação pode estar contida com aquela educação que você tem na escola, com aquela... Mas de situações que estão contidas nas pessoas pelo aquilo que elas passaram visualmente, quer dizer, os exemplos que ela teve na sua vida. Então, é difícil. Nós temos exemplos na nossa sociedade que são coisas que nós vamos comentando e vocês vão vendo que interessante. E não sei quantos de vocês conseguem perceber, quantos já se acostumaram ou quantos estão sem lucidez, está tudo bem. O que a gente vai conversar hoje é que nós, espiritualistas, precisamos encontrar uma lucidez para falar sobre isso. Porque algumas coisas já não é dado mais a uma pessoa que abre a lucidez ou que está se esforçando, tá? São atitudes que às vezes nós esquecemos, pequenas coisas, detalhes que precisamos falar sobre isso. Coisas simples como cultura, é uma cultura, assim, você percebe que existe uma diferença de educação de uma pessoa entre uma área específica do Brasil para outra, de uma cidade para outra, de um país para outro. Tem diferentes padrões de educação e tem coisas que mudam para outro. Às vezes as pessoas parecem mais frias, às vezes parecem mais desvinculadas, nós não podemos nos acostumar e nos tornarmos esses seres. Hoje esse assunto chegou por pequenos detalhes hoje. Hoje eu estava vindo, eu estava aí a cara, então a gente começou a perceber várias pessoas mal educadas. Na verdade, é uma coisa que eu percebo o tempo inteiro. Eu estou sempre falando, ó, cara, então, você está sempre comentando com o outro. Essa pessoa agoniada ali, repara. Ela passa pela contramão, tal. Aí nós estávamos chegando no shopping, fomos no shopping e íamos passar, passou uma pessoa, uma mulher num carro. E assim, nós estávamos na faixa, não para, mas não tem, e viu a gente, passa fingindo que não está vendo. Então, assim, é uma coisa tipo, nós estamos acostumados a fazer isso já, ou mal acostumados, ou mal direcionados, e não são todas as pessoas, mas nós percebemos que a quantidade de gente mal educada, quer dizer, que sim, os princípios básicos, quando eu falo educação, repito, aqueles princípios de respeito, de compreensão, de empatia com as pessoas, ou agradecer sempre, por favor, tá? A gente percebe isso em tudo, até agora, estudando, a forma como nós estamos lidando, há uma compreensão sobre a falta de educação, às vezes, que as pessoas são muito sofridas, ou estão muito voltadas a só os seus mundos. Eu estava na UBS, por exemplo, e não tem a ver com tudo, eu fiquei na fila um pouquinho, de atendimento. E aí você começa a observar como é que as pessoas chegam. Então tem gente, cada 10 pessoas, 7 chegavam entre a falta de respeito e o total descaso, ou a ideia de que você está aqui para me atender, me atenda. 2 eram um pouquinho mais calmos e educados, só um era educado assim, oi, tudo bom, bom dia, tal, filho. É lógico que você começava a fazer uma análise sobre as pessoas. Gente muito sofrida, gente que estava muito doente, gente que estava cansada de voltar para ali, tem gente que não estava com problema até financeiro, que tinha algum problema na família mais sério, e essas coisas são levadas à frente. Nós estamos vivendo numa situação onde é preciso mesmo nós, que observe que eu vou falar da falta de educação, desse aspecto, e de como que nós, além de precisarmos buscar uma boa educação, uma boa relação, uma lucidez, respeitar e entender aqueles que estão sem educação, mas sem aceitar isto. É preciso identificar, catalogar, fazer uma análise, eu faço análise em cada um, ninguém passa despercebido por mim, não passa, velho, não passa. A pessoa chega lá no grupo, às vezes, de estudo da gente, você posta uma coisa, ninguém agradece, não tem nada, assim, como se a gentileza fosse uma obrigação. Aí você fica pensando, fico com raiva. Então, voltando aqui, né? Nós estamos lidando com uma situação de que como é que eu posso, por exemplo, ter paciência com uma pessoa que não agradece? Como é que eu faço? Qual é o caminho? Chamo atenção, não chamo? Até onde nós somos responsáveis? Onde devemos nos calar? Ou devemos mostrar de forma educada como é que funciona? Às vezes comentar,
pegar uma pessoa no cantinho, quando a pessoa fica sozinha comigo, ela se lasca. Se eu perceber uma atitude nela assim, que eu acho que posso fazer uma ação, eu falo, e aí tal, pô, mandei aquele dinheiro para você ali e tal, pô, desculpa, não, tranquilo, eu faço porque eu gosto, a minha preocupação foi com você, você conseguiu estudar, então assim, a pessoa nunca mais deixa de agradecer algumas, né? Outras continuam meio que no mundo dela. Você percebe que há uma intenção, uma direção para sua própria vida. Normalmente a pessoa nem consegue olhar para o lado, velho. Ela não tem condição, mas nós precisamos entender isso. Você quer ver uma coisa que a gente, eu e a Kari tá sempre, às vezes eu me esqueço. Ela faz uma gentileza para mim, aí eu, poxa, obrigado. Às vezes eu dou uma pausa, tem um delay até o agradecimento, até a inserção da percepção, e não permitir com que a gente acostume com alguém sempre gente boa, sem falar obrigado. Sem dizer, poxa, que legal, percebo, observo você. Ó, claro que existem outras variações de personalidade, tem gente muito carente, tem gente que está o tempo todo precisando de reconhecimento, tem outras coisas. Mas ainda assim nós precisamos sempre demonstrar o quão importante aquela atitude foi, o mais simples que seja, poxa, obrigado. Atitudes simples como segurar a porta, esperar o outro passar. Hoje eu fiz uma ação, eu comecei errado o meu dia hoje. Na hora que eu estava saindo, eu percebi uma variação assim, né? Eu estava conversando sobre um assunto, aí eu não parei para uma pessoa passar, que ela estava ali há um tempo, eu percebi que ela me olhou, e naquilo eu já ativei o modo on, que é o modo lucidez. Eu falei, beleza, a partir de agora eu vou começar a ser gentil, porque eu passei despercebido, de repente eu me vi no meu mundo. Eu falei, não vou fazer mais isso. Então, a partir dali eu comecei a parar para todas as pessoas. Então eu comecei a ser o cara que andava mais calmamente. Eu percebi que existe uma ansiedade, nós entramos num mundo de ansiedade, meu problema, minha situação, você pode ver que tem gente que parece que o tempo dela é mais importante que o nosso, ninguém sabe por quê. Ela acelera, ela anda, ela não espera, ela passa pela contramão, ela vai pelo outro lado, ela está atrasada, ela tem um mundo dela, do acontecimento ali. Eu não sei se aquilo é aquele momento, mas tem que estar sempre assim, ela não tem tempo para olhar para o próximo. O mundo dela é um mundo sem lucidez, é um mundo agoniado, é um mundo... Aí vamos lá, ela é uma pessoa, existem os vantajões, os aproveitadores em cima disso. Aqueles que sempre vão achar Já percebeu que tem um tipo de pessoa que ela é mal educada? Tipo, é a pessoa que está sempre olhando se a cadeira está vazia, se a galinha já foi comida, se está faltando mais um pedaço na mesa, se eu posso tomar uma atitude, ela observa mais rápido, ela tira vantagem bem mais rápido que o outro. Enquanto você está ali meio que inocente, ela está observando a região, ela já percebeu que ela pode passar pelo lado mais rápido, que ela pode passar pela fila, ela mais rapidamente pega a ficha, já percebe, olha, ela vai na frente de todo mundo, já consegue o sorvetinho dela mais rápido na fila do Mac. Então tem umas pessoas que parece que elas estão sempre ligadas a como que eu posso agir de forma mais rápido possível, e os outros aparentemente não vão, eles são os passivos. Eu já conversei com algumas dessas pessoas, na curiosidade, tentando tirar delas, eu achei interessante um tipo de visão que eles têm. Eles conseguem compensar a atitude dizendo que, por exemplo, o cara que anda rápido no trânsito, na cabeça dele, ele cria a ideia que está ajudando os outros que não conseguem ir rápido. Se eu saio dali, é -1. Então eu passo pela contramão, eu vou pelo cantinho, eu passo no sinal vermelho, eu passo pelo posto. É sério isso que eu estou falando para você. Eles criam uma radiação, uma compensação na sua mente de que eles estão fazendo um favor para a sociedade, às vezes. Claro, os mais, assim, não, eu faço isso porque alguns outros pensam que os outros são, assim, alguns nem pensam nada. Eu não sei se vocês observam, vou fazer uma pergunta para vocês, inclusive não se sintam culpados pelas coisas que eu vou falar, nós precisamos refletir sobre as atitudes, todos nós somos educados em alguns momentos da vida, ou em pontos diferentes constantemente. Esse vídeo é feito para te abrir a lucidez sobre isso. Você percebe, você se incomoda, você se percebe e se incomoda com a falta de educação? Você percebe as atitudes? Você se acostumou com elas? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para você no dia a dia. Muito importante isso aqui, tá? Porque nós não podemos, eu falo isso sempre, eu nunca vou me acostumar com falta de educação, com falta de respeito. Eu não vou, velho. Eu não vou fazer isso. Vai me chamar atenção e quem estiver do meu lado vai ouvir. Eu vou falar, ó, eu tô ligado em cada atitude, cada uma delas. Desde novo eu percebo isso. Meus irmãos com a minha mãe me incomoda profundamente. Esse vídeo é um vídeo de desabafo.
Me incomoda, profundo incomodar. Sempre briguei com meus irmãos, sempre aqueles que aprontavam, por causa de falta de respeito com a minha mãe. Chegava em casa, não comprava nada, reclamava da comida. Oxe, meu pai. Aí o bicho pegava. E tinha um monte de situação. Me incomoda um mundo onde as pessoas... Muito. Onde você vê um cara que para o carro, pergunta para cara, milimetricamente no lugar correto. Estou muito preocupado com o outro. Muito nós devemos ser. Devemos nos incomodar de quem não é. Sabe aquele recado que às vezes você tem vontade de colocar nos carros? Obviamente a gente tem calma porque a gente não quer entrar na vibração da raiva, mas às vezes eu entro. Me incomoda. Quando o cara coloca no carro, por favor, não procrie. Não transmita esse DNA para o próximo. Não é jeito de você estacionar. E tem gente que pega de propósito, porque ela não quer que ninguém arranhe o carro dela. Então ela para no meio de duas vagas. Assim. É um negócio assim, isso é um detalhe. Cara, olha, quem faz isso, quem está dentro de um lugar e está fazendo isso, está pouco se lixando com o outro, velho. Isso é falta de empatia. Aquela é a verdadeira personalidade. Ela pode estar demonstrando alguma coisa, mas na hora que ninguém está vendo, no trânsito, na internet, comentários de internet. Eu tenho alguns acessos a algumas situações aqui, por estar sempre aqui no meio, trabalhar com TI, estar aqui no YouTube, com um processo administrativo. Há uma ideia que às vezes nós conseguimos saber que as pessoas elas fazem perfis falsos para vir aqui, para falarem coisas, elas têm direito a fazer, para esconderem quem são, e vêm. Então tem muita gente muito espiritualista que está vivendo de aparência, e nós precisamos falar sobre isso. Isso precisa ser observado, porque isto é o fato de quem nós somos. A espiritualidade não é uma coisa que a gente faz, tá? Para transmitir para as pessoas uma imagem falsa. A falsa espiritualidade é aquela verdadeira que você faz para você. Você se tornando verdadeiramente uma pessoa melhor. Você, de fato, se esforçando para ser uma pessoa melhor. Não aquilo que você demonstra. Tem muita gente que faz videozinhos de luz. Você vai lá, tá assim, oi, seres de luz, que as boas energias perto de um lago, uma coisa... Mas não são aquelas pessoas. Existem induções de personalidade onde vocês são capazes de virarem bicho, escondidas dentro de uma visão onde a rede social vira uma coisa que parece... A gente precisa conversar sobre isso também, sobre quem nós realmente precisamos ser. A verdadeira, eu não estou com isso brigando com essas pessoas, pelo contrário, demonstrando que às vezes nós vivemos, e todos nós, isso, fazemos situações que não percebemos. E nós precisamos nos ligar sobre isso. Não é sorrir e mostrar felicidade, mostrar... As pessoas nunca demonstram o seu lado, sei lá, é como se nunca... Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Não mintam. Até uma pergunta bem assim, sincera, porque mas eu estou com um pouco de... estranhamente... pois é, as pessoas, a vida realmente é bem complicada, mas não podemos aceitar isso tão facilmente, tá? Não podemos deixar... Peraí que eu já faço a pergunta para vocês, eu estou elaborando ela melhor aqui. Não podemos deixar com que essas coisas sejam tão facilmente assim, não perceptíveis sobre nossas atitudes. Todos nós temos que perceber. Eu repito, nós temos todos pontos de falta de educação. Eu tenho vários. Vou elaborar melhor a pergunta assim. Você conhece algum espiritualista que fala fortemente dos seus defeitos? Normalmente são seres de luz. Isso não é verdade. O que acontece? Vira uma rede social espiritual falsa, como é o Instagram. Nós todos, eu falo, não demonstram quem é isto, tá? Não demonstram claramente. Isso precisa ser parado, nós precisamos mostrar um pouco mais de humanidade, assim, estou me esforçando para melhorar um ponto. Por que a gente não fala? Por exemplo, eu tenho vários, eu não costumo ser falso. Às vezes eu até falo, quantas vezes eu chego assim, errei nesse ponto. Até eu gosto até de ser mais normal, de ser humano, porque isso é um contato que eu faço comigo, é uma coisa que eu consigo fazer real aqui. A barriga aqui. Não, aqui tem umas pessoas soltando bombas aqui, né? A questão da internet, voltando para ela aqui.
é uma galera que nós precisamos tomar cuidado. Às vezes a gente fica assim, por exemplo, pra você ter ideia, eu parei de postar comida por educação. Quer dizer, uma vez uma pessoa comentou, não foi comigo, mas foi com outra pessoa, que ela se sentia mal porque ela estava sem ter o que comer, ou estava comendo uma coisa mais simples, aí de repente você vai num lugar e compra um negócio, então, a empatia, obviamente você não vai deixar de falar muitas coisas, mas de repente você percebe que você está num mundo onde você precisa tomar muito cuidado com o seu verbo, como você posta na internet, como você se coloca nas posições em relação a isso. Eu estou bastante, tenho cada vez mais, eu mudei, quem me conhece há 10 anos percebe que eu mudei, claro que eu continuo brincando e tal, mas eu mudei bastante o linguajar. O que eu fui mudando? Assim, o sentido de educação em relação a onde eu estou. No meio da espiritualidade tem outra coisa que a gente comenta às vezes, a gente tem parado de fazer algumas brincadeiras que eu fazia, fui mudando aos poucos, que podem atingir outras pessoas. Cara, o mundo mudou, velho. E a gente ou se adapta a ele ou vai, de alguma forma, sofrer as consequências disso. Quando eu falo consequência, é uma consequência mesmo de demonstrar as pessoas vão mostrar para você. Eu falava algumas coisas que eu fui mudando, e isso é uma questão de educação também. Educação não é só aquilo que você teve de formação. Educação é isso que eu quero falar. É uma mutação constante, onde você deixa de usar algumas palavras, porque está começando a ter um estudo. Aí tem gente que fala, nossa, minha época era melhor. Não, velho, não era não. Era horrível. Todas as pessoas sofrem quando nós falamos algumas coisas, às vezes você não fala sem querer. Aconteceu uma coisa bem interessante, bem sutil, vou falar de forma sutil. Eu fiz um vídeo, você vê como é difícil. Saulo, não deveria ser assim, verdade. Tem algumas coisas que não tem o que fazer. A gente ainda vai sofrer por muito tempo isso. Mas observe com o sentimento empático educado, ele se mistura com a dor das pessoas e você não sabe mais que caminho exatamente direcionar. Não tem nada errado no que eu fiz, mas existiu uma ação contrária, um efeito rebote sem querer. No Dia das Mulheres, eu fiz um vídeo comentando que sobre a Carita, que me ajuda muito, sobre a minha mãe. Eu fiz um comentário assim. A minha mãe, por exemplo, ela era uma pessoa que passou por todas as dificuldades existentes, tá? Todas as dificuldades existentes no universo, mas ela não, eu comentei assim, peraí que não sei, que coisa estranha, peraí. Deixa eu fechar isso aqui, esse é o processo de... Todas as dificuldades de coisa, a minha mãe, nenhum filho se drogou, eu falei assim, nenhum filho bebe, eu até brinquei, nenhum filho faz amor, eu falei assim, você sabia que teve gente que sofreu com isso? Pessoas sofreram com esse comentário, porque eu fiz um comentário, um elogio ao dia das mulheres, falando da força que minha mãe teve para criar 4 filhos, e fazer tudo isso com pouco. Minha mãe ganhava um salário e pouco do meu pai, e tive que sair tocando para movimentar e tal. Aí tem uma pessoa, uma específica, que sofreu com isso, porque ela teve dificuldades na vida pessoal dela, como pessoas próximas a ela, filhos que passaram por isso, que sofreu. Aí você fica assim, claro que neste caso específico é um caso novo, mas aí eu sempre fico assim, beleza, isso é um caso novo, até onde eu não posso falar. Não, isso aí tranquilo, isso é uma reação, essas coisas vão acontecer, algumas coisas sempre vão machucar as outras pessoas. Nós falamos, por exemplo, de educação, como eu estou falando aqui agora, eu estou falando de pessoas que tratam as outras mal, que não param para esperar, não é nem só tratar mal, existem ações que nós não estamos fazendo, que deveríamos estar fazendo. O tempo inteiro um espiritualista é uma pessoa que sempre está empaticamente, mas preocupada com o próximo. Então, às vezes, nós temos que pensar, eu fiquei refletindo sobre essa ação, para saber onde eu estava errado, eu percebi que eu não estava errado, que estava tudo bem, que era um sopro. Obrigado, o Wellington, já eu respondo, obrigado, Reisla, por virar membro também, tá? O Wellington já eu respondo. Então, assim, explico, uma pessoa se incomodou porque eu falei que a minha mãe havia criado muito bem os filhos, de uma forma em que ninguém usava drogas, ninguém bebia, todos nós somos formados, e minha mãe fez isso com extrema dificuldade. Ela conseguiu transmitir muita força para a gente. E uma pessoa sofreu com isso, porque ela não conseguiu fazer isso também na vida pessoal dela. Ela me escreveu. Aí é lógico que eu fiquei refletindo. Observe que o sentido da educação ele está em processo de mutação. Estava certo? Não. Nesse caso, não. Nós não devemos mudar tudo que a gente tem que fazer. Pelo contrário, os bons exemplos devem ser exaltados.
para que a gente faça um esforço e consiga crescer também, levar bons exemplos. Isso não quer dizer que nós estamos desdenhando daqueles que, por motivos diretos, não conseguiram ou tiveram suas dificuldades, cada um passa por um universo totalmente diferente. É muito difícil. Não dá para você falar alguma coisa, principalmente de questões de mudança de personalidade, de questões espirituais, de alteração de personalidade. Por exemplo, às vezes, aconteceu, outro dia, aqui, nós estamos voltados a situações que são complexas. Algumas pessoas ficam, e são espiritualistas, velho, estavam assistindo há mais de 10 anos, a pessoa fez um comentário, inclusive você que está me ouvindo, se você estiver me ouvindo, saiba que isso não foi nada disso. Essa pessoa ficou extremamente chateada, porque disse, eu falei aqui, mas sem nenhuma pretensão de nada, de que no processo de vinda de Jesus para cá, tiveram espíritos que nasceram junto com ele aqui, que vieram até antes, que tinham uma evolução maior que o próprio Jesus. Mas isso não tira de Jesus a luz dele, é um cara iluminadíssimo. Mas são 2, 3, assim, que estão na frente, que são mestres da Terra há muito tempo, e vieram para dar uma força na vinda dele para cá. Só que Jesus é um ser impressionante, é o mesmo ser, a mesma iluminada. É muito bom saber que existem outros seres tão bons quanto. Essa pessoa que me assiste há 10 anos, ela apagou o comentário dela depois. Eu acho que ela se arrependeu. Mas ela fez um comentário tão mal educado que na hora eu pergunto pra cara, então eu li e falei, cara, essa pessoa tá ela tá mal, coitada. Saulo te assiste há muito tempo, tal, não sei o que, tal, fez um comentário. Rapaz, foi tão nervosa ela, que eu não consegui ficar bravo, assim. Eu pensei, né? Eu falei, cara, ela ficou brava por algum motivo, mas talvez eu pudesse falar com ela, eu lhe explicava, Jesus é o mesmo ser, ele é incrível. Estou falando de um mestre, de um nível sem tamanho, assim, perto da gente, que não tira em nada tudo, cada vírgula, pelo contrário, só coloca mais seres legais ainda perto da gente. É que a gente tem aquela coisa de falar, o meu é melhor, por que ele não é melhor, por que não sei tal. Pelo contrário, é um ser tão incrível que ele veio na frente ali naquela missão, junto com todos os outros, são anjos, velho, que vieram juntos ali para dar uma força. Então, assim, você tem coisas que às vezes você fala, que você não quer ser mal educado, mas elas chegam no coração das pessoas de uma forma que as machucam. E é muito difícil isso, porque é muito difícil, às vezes, é por isso que como que verbaliza às vezes sem machucar? Não tem como, é isso que eu estou falando. Às vezes, nós vamos machucar as pessoas sem querer, por motivos diversos, por uma, sei lá, poxa, eu vou para a faculdade, tem gente que, pô, eu nunca fui para a faculdade, poxa, eu tenho um colega lá na sala que outro dia, eu brincando, um amigo, esse amigo, gente boa. Eu falei, pô, eles estão fazendo uma gravação sobre suicídio. Aí eu esqueci de falar, caramba, não tem luz de cabelo aqui, ele era careca, pô, Saulo, eu não tenho cabelo. Então ele começou a fazer uma brincadeira constante sobre isso, e eu fiquei pensando, será que ele está incomodado, ou será que ele não está? Não tinha o que fazer, no nome de estudo de quem estuda essas coisas, chama luz de cabelo, e não luz de cabeça. Aí eu fiquei pensativo, aí eu falei, velho, você tá incomodado? Não, eu tô brincando. Aí eu fiquei preocupado. Então, as brincadeiras, por exemplo, que nós precisamos parar com essas brincadeiras. Eu parei.